Repita. 7h08. Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. O orçamento do Estado de 78 bilhões de reais para o próximo ano foi sancionado. O valor é 15% maior do que a peça orçamentária de 2024. A Lei Orçamentária Anual, ou LOA, como também é chamada, define a estimativa da receita e fixa a programação de despesas do Estado para o próximo ano. O texto que confirma, então, essa receita total de 78 bilhões e 600 milhões de reais para o ano que vem foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior nesta semana. O valor é 15% maior do que a peça orçamentária desse ano, de 2024. A LOA recebeu mais de 8 mil sugestões na Assembleia Legislativa antes de ser votada e aprovada pelos deputados. A despesa projetada para o próximo ano inclui 6 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos, além de 40 bilhões de reais em despesas com pessoal e encargos e 23 bilhões de reais com outras despesas correntes. Segundo a nova lei, são cerca de 2 bilhões e 100 mil reservados para obras em andamento e outras que vão ser feitas futuramente. É o caso da construção da ponte de Guaratuba no litoral e também de melhorias na PR-317 entre Maringá e Iguaraçu. Norberto Otigara, que é o secretário estadual da Fazenda, falou que esse aumento nos investimentos é uma forma do Estado devolver os frutos do bom momento fiscal do Paraná. O esforço que fizemos, estamos fazendo e faremos de devolver mais recursos para a sociedade na forma de investimento público. O investimento tem a condição de mudar a realidade. Ele de gerar oportunidades, obviamente, na economia, mas ele tem a função maior é de criar mais capacidade competitiva, tirar obstáculos, tirar problemas históricos que nos afetam. Ainda conforme a LOA do ano que vem, os valores mínimos que são destinados à saúde, educação básica e ensino superior seguem dentro dos limites constitucionais. Estão previstos, então, a aplicação total de 9 bilhões e 340 milhões de reais em saúde, mais de 10 bilhões na educação básica e cerca de 3 bilhões e 600 milhões no ensino superior. Para a segurança pública, 7 bilhões de reais. O orçamento do próximo ano também prevê repasses de 5% para o Poder Legislativo, sendo 1,9% para o Tribunal de Contas, 9,5% para o Judiciário e 4,2% para o Ministério Público. Além disso, a Defensoria Pública vai receber 208 milhões de reais. Tá aí, portanto, o orçamento aprovado. Primeira notícia é que ele é maior, então o Estado vai arrecadar mais no ano que vem, 15%, um aumento bem substancial, bem significativo. Significa que o Estado vai recolher mais impostos, não por causa de suas atividades econômicas, por causa das regras que foram alteradas. Mas o que me chamou a atenção de verdade é o custo do Estado. Você veja ali, a Bia trouxe o detalhe. O custo do Estado que é muito alto. Nós vamos movimentar 78 bilhões de reais. Desses 78 bilhões de reais, 64 bilhões, 64 de 78, é só para pagar o custo do Estado. São ali 40 bilhões com despesas de pessoal, folha de pagamento e encargos, e outros 23,6 bilhões em despesas correntes. Eu acho que esse número é simbólico para a gente começar a debater isso com mais seriedade. Esse não é um problema desse governo, é um problema do Brasil, é estrutural do nosso país. E a gente tem que começar a se apegar a esses números, que parecem até distantes, né? Bilhões, a gente não consegue nem imaginar o quanto em cédula seria isso, uma carreta cheia de nota de 100. Mas o custo do Estado que tem que diminuir, a gente tem que batalhar sempre para cortar gastos, para poder fazer o Estado mais eficiente, para que essa conta, quem sabe lá na frente, fique menor e a gente possa pegar esse dinheiro e fazer mais obras, fazer mais investimentos em áreas prioritárias e assim por diante. Marco, você trouxe um ponto fundamental. Vamos lá. Antes de entrar nos percentuais, que você já deu aí um pitaco, a gente tem que alertar que esse valor cresceu da arrecadação por 3 motivos. O primeiro deles, a economia do Paraná cresce, a arrecadação cresce junto. O segundo, nós temos um processo inflacionário crescendo dentro do país. Então as mercadorias ficam mais caras, o percentual de ICMS repassado para o governo também sobe. Então a arrecadação sobe também e os gastos não sobem na mesma proporção. O aumento de salário, que são as principais despesas, não acompanham o processo inflacionário na mesma intensidade. E segundo, nós tivemos uma recomposição de alguns tributos, principalmente na questão da energia elétrica e nos combustíveis, o que ajuda a deixar mais robusto o caixa do governo. Então isso serve de um alerta. Primeiro deles, não faz sentido o governo, nesse momento ou no momento próximo, pensar em aumentar o quanto de dinheiro é extraído da sociedade. Seja o governo estadual, seja os municípios, seja o governo federal, chega de imposto, porque todos esses 78 bilhões saíram de alguma maneira da nossa economia. E o outro ponto, você falou assim, olha quanto é de custeio. Você olhou o dado correto e eu olhei a linha de baixo, Mark.
ali 2 bilhões e alguma coisinha para investimento em obras. Não chega a 0,5%. Se fosse 0,5%, a gente chegaria em 3 bilhões e alguma coisa. Ou seja, a gente não consegue investir 1% do que o Estado arrecada em obras que ajudariam a melhorar a nossa competitividade, que talvez ajudariam a desatar alguns nós importantes no aspecto viário, no aspecto de investimento, talvez naquelas estradas que a gente fala, que poderíamos começar a planejar conectando o nosso litoral, duplicar alguns locais, enfim, tem muito que precisa ser feito e a gente precisa de fato enxugar para conseguir investir. Porque é isso, muito dinheiro sai da sociedade, mas muitas vezes a população sente falta de ter serviços melhores. Enfim, é uma lição para agora, o governo faz a lição de casa, o Norberto Ortigar está indo bem, o secretário anterior foi bem, o governador vai bem, mas a gente precisa planejar o futuro, porque senão as coisas se degradam. Agora,